Você acorda com a sensação de que pode mudar tudo, mas fica na cama, paralisado. O mundo está aberto, e mesmo assim você não consegue se mover. Sua mente já corre com ideias, planos, desejos de mudança, mas o corpo não acompanha. O mais curioso é que você não está cercado por paredes. Ninguém te trancou. Ninguém proibiu. Pelo contrário, te disseram que você é livre, que pode escolher, que o mundo está diante de você. Mas por que então essa liberdade te aperta o peito? Se você sente que essa pergunta ecoa dentro de você, então se inscreve agora no Psico Pleno. Esse é o espaço onde a sua verdade encontra palavras, onde sua liberdade começa a se tornar presença. Sartre dizia que a liberdade não é um prêmio. Ela dói, pesa, porque você responde não só pelo que vive, mas pelo que evita viver. Sartre dizia que a liberdade não é um prêmio. Ela dói, pesa, porque somos totalmente responsáveis não só pelo que vivemos, mas também pelo que evitamos viver. É como se a vida te entregasse uma chave, mas não te dissesse qual porta abrir. E cada porta tem um custo, um risco, uma perda. Por isso, o silêncio que te habita não é só indecisão, é medo do peso que cada escolha carrega. Diante de cada escolha, um luto. Tudo aquilo que você jamais viverá. E essa consciência, essa brutal lucidez, é o que adoece tanta gente por dentro. Você tenta parecer tranquilo. Diz que está avaliando as opções, que está esperando o melhor momento. Mas na verdade está com medo de escolher errado. Medo de se arrepender. Medo de carregar a dor de ter feito a escolha errada e não poder voltar atrás. É o paradoxo da liberdade. Ela te oferece tudo, mas cobra o preço de viver com as consequências. E o mais assustador: às vezes você prefere que alguém escolha por você, prefere que a vida te empurre, que uma porta se feche sozinha, porque assim você não precisa assumir o peso da decisão. E pode dizer depois: não fui eu quem escolhi isso. Mas essa fuga tem um custo. Você abre mão do seu protagonismo, da sua verdade, da sua presença. E aos poucos começa a viver uma vida que não tem sua assinatura. Uma vida onde tudo foi acontecendo, mas nada parece seu de verdade. E quando percebe, já está lá na frente, com um currículo cheio, uma agenda lotada, um nome respeitado, mas um vazio que não se explica. Essa é a dor silenciosa de quem teve liberdade, mas nunca soube o que fazer com ela. Agora respira, fecha os olhos por alguns segundos e se pergunta com sinceridade: qual foi a última escolha da minha vida que foi de fato minha? Talvez seja essa a pergunta que você precisava fazer há anos. Fica comigo, porque agora eu vou te mostrar como Sartre revela a verdade por trás dessa angústia que você sente e por que ela pode ser o sinal mais profundo de que você ainda está vivo. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com todas as letras, mas viver é um ato violento. Não de agressão externa, mas de ruptura interna, porque viver exige decidir, e decidir exige perder. Toda escolha carrega um silêncio, o silêncio do que você não viveu, do que deixou passar, do que nunca será. É por isso que você sente esse aperto mesmo quando tudo parece estar indo bem, porque no fundo, algo dentro de você sabe. Cada passo que dá exclui uma infinidade de outros caminhos, e isso assusta. Sartre chamava isso de agonia da liberdade. A ideia de que somos responsáveis não apenas pelas nossas ações, mas também por tudo o que nos tornamos ao longo da jornada. Porque para ele, não existe essência antes da escolha. Você não nasce com um roteiro. Você escreve, você inventa, você se constrói. E se isso parece empolgante, também pode ser aterrador. Você pode a qualquer momento mudar sua história. Mas por que não muda? Porque a liberdade, quando olhada de perto, é brutal. Ela te entrega o pincel, mas te deixa diante de uma tela em branco, sem rascunho, sem modelo. E a mão treme. Porque a possibilidade de pintar algo que não goste é tão real quanto a chance de criar algo extraordinário. E nesse ponto, muitos preferem não pintar nada. Você diz que está esperando esse momento certo, mas no fundo está tentando evitar a responsabilidade de ter sido o autor do próprio fracasso. Porque é mais fácil lidar com a dor de não ter tentado do que com a dor de ter tentado e falhado. Mas Sartre te colocaria contra a parede. Você já está escolhendo mesmo quando decide não escolher. A omissão também é uma escolha. A paralisia também é um caminho. E isso pode ser ainda mais cruel, porque você continua, em movimento,
mas sem direção. Ocupa os dias com tarefas, obrigações, distrações, mas no fundo, sabe que está evitando a única escolha que realmente importa. Aquela que te coloca frente a frente com quem você é. Agora sente essa provocação sem responder nos comentários, apenas deixa ecoar dentro. Você está fazendo escolhas ou apenas reagindo às escolhas dos outros? Fica aqui comigo, porque agora eu vou te revelar o que acontece quando você tenta fugir da liberdade e como essa fuga silenciosa está criando a dor que você chama de ansiedade. Você já se sentiu sobrecarregado com opções? Como se tivesse 1000 caminhos à sua frente, mas ao mesmo tempo nenhum lugar para onde ir. Isso não é coincidência. Isso é sintoma. Sintoma de um conflito silencioso que Jean-Paul Sartre enxergou com clareza assustadora. O ser humano deseja ser livre, mas teme o que a liberdade exige. E sabe o que ela exige? Responsabilidade. No momento em que você reconhece que é livre, você também reconhece que não pode mais culpar o mundo, os pais, a sociedade, o passado ou a sorte. Tudo o que você faz ou deixa de fazer é uma assinatura sua. E isso pesa. Por isso tanta gente prefere a prisão confortável das regras externas. Do eu sou assim, do sempre foi assim, do não depende de mim. Porque é mais fácil aceitar uma vida programada do que encarar a vertigem de criar a própria. Mas o preço disso é alto, porque ao fugir da liberdade você não encontra alívio, você encontra angústia. Sartre dizia: estamos condenados a ser livres. É duro, mas é real. Você pode continuar se iludindo de que está apenas seguindo o fluxo, esperando o momento certo, cumprindo seu papel, mas no fundo está apagando a própria chama. Está se diminuindo em nome da segurança. Está desistindo de ser autor para ser apenas personagem. E é isso que te adoece em silêncio. Você acorda ansioso, não porque tem muitas tarefas, mas porque perdeu a conexão com aquilo que escolheu conscientemente. Sua vida virou um script de obrigações, mas você esqueceu que pode reescrever. Então agora, vamos romper esse padrão? Se você realmente quer sair da estagnação, então responda com coragem. Qual foi a escolha mais importante da sua vida que você evitou fazer por medo da dor que ela traria? Pode ser: evitei terminar um relacionamento. Evitei mudar de profissão. Evitei me afastar de quem me destruía. Evitei dizer o que eu realmente pensava. Essa frase pode ser o seu primeiro ato de liberdade, mesmo que doa, porque o sofrimento da escolha é real, mas o sofrimento da omissão é eterno. E se essa provocação tocou em você, se inscreve agora no Psicopleno. Não como quem apenas acompanha um canal, mas como quem assume: a partir de hoje, eu sou responsável por mim. Esse canal existe para isso. Aqui, você não foge da liberdade. Você aprende a enfrentá-la. E no próximo instante, eu vou te mostrar como esse medo de escolher tem sabotado a sua vida e por que o sofrimento, por mais incômodo que seja, pode ser o único sinal de que você ainda está vivo por dentro. Você já tentou se isentar de uma escolha achando que estava evitando o pior? Só que, no fundo, essa omissão te corroeu mais do que qualquer consequência direta? Isso acontece com mais frequência do que você imagina. A pessoa não decide. Toda escolha radiada vira uma dor acumulada. Mas o tempo não para. E enquanto você acredita que está ganhando tempo, a vida está decidindo por você. Jean-Paul Sartre dizia que não escolher também é uma escolha, talvez a mais perigosa. Porque quando você se omite, transfere seu poder. E quando transfere seu poder, começa a viver a vida dos outros com o nome da sua. É como estar num trem que não sabe para onde vai, mas mesmo assim se recusa a descer. Você fica, mesmo infeliz, mesmo desconectado, mesmo consciente de que ali não é mais o seu lugar. E aí vem a angústia, mas não a angústia do erro, a angústia da estagnação, do corpo presente em uma realidade onde sua alma já partiu, do dia que começa e você já quer que acabe, das conversas que te entediam, dos lugares que não te representam, das rotinas que te anestesiam. E o mais cruel é que você normaliza isso, chama de fase, de responsabilidade, de vida adulta, mas lá no fundo sabe, está vivendo por medo de viver. Está se mantendo numa zona de conforto que nem confortável é, apenas conhecida, apenas previsível. Porque assumir o risco da liberdade exige coragem. Coragem para lidar com a dor de desapontar alguém, com a culpa de romper,
padrões, com a solidão temporária de andar por um caminho que ninguém entende ainda. Mas essa dor, por mais intensa que seja, te devolve algo que nenhuma prisão consegue entregar: autenticidade. E aqui, sem precisar dizer nada, só imagina por um instante. Se hoje você pudesse tomar uma decisão radical, sem medo da dor que ela traria, qual seria? Sente isso. Não racionaliza, porque a resposta que vier pode ser a única coisa honesta que você escutou de si mesmo em semanas. A verdade é que muita gente está deprimida não porque escolheu errado, mas porque parou de escolher. E nesse espaço de inércia, o sofrimento cresce. Silencioso, invisível, sofisticado. Sartre não dizia que a liberdade era leve. Ele dizia que ela era inevitável. Mesmo quando você tenta fugir, está exercendo sua liberdade. Mesmo quando adia, está usando sua escolha. A diferença está em como isso te transforma. A sua omissão constrói o quê? Mais dor ou mais presença? Agora vou te mostrar por que a liberdade sem consciência vira uma gaiola de vidro, invisível, mas sufocante. E isso está te afastando da única escolha que realmente importa. Você já se pegou dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, mas no fundo sentia que não podia sair do lugar? Essa é uma das maiores armadilhas do nosso tempo. Confundir liberdade com ausência de limites. E depois perceber que a ausência de direção é tão opressora quanto qualquer regra imposta. Sartre nos alertava: o ser humano está condenado a ser livre. E essa palavra condenado é intencional. Porque a liberdade verdadeira não é leve. Ela pesa. Ela cobra. Ela exige. A cada escolha que você faz, você exclui outras 1000. A cada sim, existe um não escondido. A cada caminho assumido, há um universo de possibilidades enterradas. E mesmo que você não perceba racionalmente, sua mente sente isso. Essa angústia silenciosa que você carrega pode não ser sobre a vida que você tem. Pode ser sobre todas as vidas que você teve que enterrar para viver essa. Você vive as consequências do que escolheu, mas também o luto do que deixou de escolher. E sabe o que é mais perturbador? É que muitas das suas escolhas talvez não tenham sido realmente suas. Foram influenciadas por olhares, por medo de errar, por modelos de sucesso que você nunca questionou. Afinal, você escolheu esse trabalho. Ou só foi o que te prometeram segurança? Você se mantém nesse relacionamento? Ou só não quer lidar com o vazio de começar de novo? Você finge que está tudo bem? Ou só tem medo de desagradar quem espera algo de você? Sartre dizia que somos autores da nossa existência, mas muitos de nós se tornaram apenas atores, decorando falas, cumprindo jornadas, sorrindo nos intervalos e chorando nos bastidores. E aí, quando o vazio bate, você não entende. Mas eu escolhi isso. Por que não estou em paz? Simples. Porque escolher sem consciência é como entrar em uma prisão, com as chaves no bolso. A liberdade é uma chave nas suas mãos, mas toda porta aberta carrega o peso de quem você deixa para trás. Você diz que pode mudar, mas cada tentativa de transformação vem seguida de culpa, de dúvida, de autocensura. E então você se pergunta: e se eu estiver estragando tudo? E se eu me arrepender? E se doer demais? E é aqui que mora o ponto mais duro e mais libertador. Toda escolha vai doer. A dor não é um defeito da liberdade. É o preço da consciência. Você pode continuar fingindo que não escolheu. Mas isso também é uma escolha. E talvez a dor que você sente hoje não seja de errar, seja de evitar, seja de repetir o que já não faz mais sentido, seja de estar preso em uma narrativa que já venceu. Agora sente isso. Qual foi a escolha mais silenciosa que você fez e que te manteve preso por mais tempo? Não precisa escrever. Só sente. Porque talvez esse seja o nó que precisa ser desfeito com urgência. Agora respira. Porque no instante seguinte eu vou te mostrar como a liberdade só vira alívio quando é acompanhada de verdade e por que o seu sofrimento pode estar nas escolhas que você evita, não nas que você arrisca. Você já percebeu como a simples ideia de escolher já te paralisa? Você pensa em mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, de estilo de vida, mas é como se o peso das consequências te empurrasse de volta para a zona de conforto. Sartre dizia que somos livres, mas a maioria de nós se comporta como se estivesse presa para sempre. E sabe por quê?
porque a liberdade real vem junto com a responsabilidade real. Você pode escolher sair, mas vai ter que lidar com a culpa de deixar alguém para trás. Você pode dizer não, mas vai ter que lidar com a rejeição, com a cara feia, com a crítica. Você pode seguir seu próprio caminho, mas terá que andar sozinho por um tempo e isso dói. Mas sabe o que dói ainda mais? Dizer sim quando você quer dizer não. Ficar quando tudo em você grita por partida. Sorrir quando a sua alma está implorando por verdade. A dor da escolha é pontual, mas a dor da negação é contínua. Você vive anestesiando isso com distrações, rindo à toa, trabalhando demais, se envolvendo com pessoas erradas. Mas a verdade volta, sempre volta. E quando ela volta, ela vem em forma de insatisfação, de esgotamento, de uma tristeza sem nome que se arrasta nos seus dias. A liberdade não é fácil, mas a ausência dela é fatal. E aqui vai meu convite direto, sem rodeios, sem floreios. Escreve nos comentários agora. Talvez esse seja o nó que te prende até hoje. E completa com uma frase sua. Seja sincero. Pode ser algo como: fingi que estava tudo bem nesse relacionamento. Fingi que escolhi essa profissão. Fingi que estava feliz com o que me restou. Não escreve por escrever. Escreve com verdade. Essa frase pode ser a primeira ruptura com o ciclo de omissões que está te corroendo por dentro. Você já percebeu que o que mais te prende não é a falta de opção. É o medo de escolher e se responsabilizar. Mas se você chegou até aqui, talvez algo em você esteja pronto. Pronto para parar de fugir. Pronto para assumir. Pronto para recomeçar. Porque só começa de novo quem tem coragem de assumir que já passou da hora de mudar. Fica comigo. O que vem agora é a virada mais potente desse vídeo. Agora eu vou te mostrar por que esse cansaço que te consome não é aleatório. Ele tem nome e talvez se chame fuga de si mesmo. E como uma simples decisão consciente pode reacender o fogo que a vida tentou apagar. Sabe o que ninguém te conta sobre a liberdade? Ela dói. Dói porque te obriga a sair do modo automático. Dói porque exige escolhas reais. Dói porque quebra a ilusão confortável de que a culpa é sempre do outro, do sistema, da família, das circunstâncias. Você não vai encontrar alívio fugindo da liberdade. Vai encontrar verdade quando decidir que vale a pena viver com o peso de ser quem você é. E se for para carregar algo a partir de hoje, que seja isso. A coragem de viver por escolha e não por medo. Quando você se cala por medo de conflito, você escolheu o silêncio. Quando você permanece em algo que te destrói, você escolheu permanecer. Quando você foge de toda decisão difícil, você escolheu fugir. E o mais perverso: você acha que está se protegendo, mas está, na verdade, se sabotando. Porque a liberdade exige dor, mas a omissão cobra muito mais caro. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa com urgência parar de fingir que a vida que está vivendo foi imposta por alguém. Assuma. Com dor, com medo, com incerteza. Mas assuma. Porque a dor da verdade é sempre mais leve do que o peso da mentira vivida todos os dias. E aqui vai um novo convite. Sem pressão, mas com verdade. Escreve nos comentários. A escolha que eu mais tenho medo de fazer é... E completa com o que vier na sua alma. Pode ser terminar esse ciclo, mudar tudo, assumir o que eu realmente quero, sair de onde nunca fui feliz. Não importa o tamanho da escolha, o que importa é o que ela representa, a sua libertação. Você tem liberdade, mas ela nunca virá de presente. Ela só aparece quando você suporta o incômodo de vivê-la. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, na beira do abismo, com o coração tremendo, com a mente em conflito. Mas se você tiver coragem de dar um passo com consciência, pode descobrir que o chão que parecia sumir debaixo dos seus pés sempre esteve esperando a sua decisão para se firmar. Fica comigo, porque agora eu vou te entregar o princípio mais poderoso de Sartre, aquele que transforma o medo da liberdade em um impulso inabalável para criar a vida que ninguém nunca te ensinou a viver. Você chegou até aqui. Isso significa que mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com o peito apertado, você quer saber a verdade. E a verdade é essa. Você é livre. Livre para mudar o rumo. Livre para romper com o que te adoece. Livre para dizer não quando o mundo inteiro espera um sim.
livre para escolher viver de um jeito que faça sentido, mesmo que ninguém entenda. Mas essa liberdade tem um preço. Ela exige que você pare de culpar os outros. Exige que você pare de fingir que está preso. Exige que você encare o espelho e diga: essa vida é minha, e eu assumo o que faço com ela. Jean-Paul Sartre não escrevia para consolar. Ele escrevia para despertar. E agora, é você quem precisa continuar escrevendo sua própria história. Não com as palavras dos outros, mas com as escolhas que refletem quem você realmente é. Você não vai encontrar uma vida leve evitando dor. Vai encontrar quando tiver coragem de encarar a dor certa. A dor de ser você, apesar de tudo. E talvez, talvez, seja isso que você esteja sentindo agora. Um impulso, um chamado, uma voz lá no fundo dizendo: chega de se esconder atrás do medo. Está na hora de viver de verdade. Então escuta isso. Você não precisa saber tudo. Só precisa estar disposto a não fugir mais. Agora, antes de encerrar, eu te peço duas coisas simples e profundas. Primeiro, se inscreve agora no Psicopleno. Esse canal não é sobre motivação vazia. É sobre despertar. Sobre fazer com que, a cada vídeo, você volte a si mesmo sem pressa, sem culpa, sem máscara. Segundo, escreve nos comentários com verdade. Hoje eu escolho a dor da liberdade, e não a prisão do conforto. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração. É você dizendo pela primeira vez em muito tempo: eu vou viver por mim. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que também está vivendo uma mentira confortável. Alguém que precisa dessa sacudida, dessa coragem, dessa palavra. A vida não espera. A liberdade também não. E talvez agora seja o seu momento. Seja bem-vindo ao Psicopleno. Aqui, a sua verdade tem espaço para respirar mesmo quando o mundo grita que é mais seguro continuar fingindo.